noite. Nos permita, Jesus, a força moral necessária para transmitir os ensinamentos que possam encontrar eco nos nossos corações nesta noite. Estávamos refletindo sobre o tema e estava lembrando de uma música que um amigo fez há muito tempo, em que ele dizia que o amor é energia divina que gera felicidade. No Evangelho de João, nós temos a sua afirmativa de que Deus é amor. Os Espíritos nos dizem que o amor é a lei que rege todo o universo. Tudo o que Deus faz é regido pelo amor. Todas as outras leis derivam-se dela, que é a maior, que nos governa, que nós todos estamos submetidos a esta lei, que fomos criados por esta lei de amor, porque Deus nos cria através do seu amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a si mesmo, no item 8, na lei de amor, o Espírito Lázaro começa as suas colocações desta forma: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mas, avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. Então, nós encontramos no início da mensagem intitulada A Lei de Amor, as colocações que, de uma forma até poética, nos resume como nós conseguimos sentir o amor nas suas diferentes gradações, relacionado com o nosso nível evolutivo. No livro O Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva tem uma lição intitulada Sexo e Amor, em que ele faz as colocações a respeito dos ensinamentos do amigo espiritual sobre este tema. Muito interessante, eu recomendo a vocês que, se tiverem a oportunidade, leiam não só esta página, mas como todo o livro, porque é riquíssimo de conhecimentos, de ensinamentos para todos nós. Então, ele faz uma reflexão a respeito de como o amor se desenvolve à medida em que o princípio inteligente também evolui. Ele nos diz que nos minerais que nós poderíamos pensar que não existe a presença do amor, ele diz que ali existe um amor-atração, que é o amor que faz com que os elementos possam se unir para formar outros elementos através da atração. No reino vegetal, ele nos fala de um outro tipo de amor. Nos fala de um amor-cooperação, onde as plantas, para produzirem mais, necessitam estar junto das plantas iguais a elas. E nós que trabalhamos com a parte da agricultura sabemos que isso é verdade, né? Quanto mais nós plantamos, né, a densidade, aí, toda a necessidade das plantas poderem se reproduzir, poderem dar mais frutos através desta cooperação. Depois ele nos fala que quando este princípio atinge o reino animal, nós encontramos aí o amor de proteção. É aquele amor solidariedade, que cuida do bando, que cuida da necessidade da reprodução, que faz com que a espécie consiga sobreviver. O começo do cuidado, né, que mais tarde nós vamos ver no amor, em suas diferenciadas facetas, quando o princípio inteligente já deixa de existir, para então existir o ser inteligente, que somos todos nós, no momento atual de nossas existências, de nossa vida de espírito. Então, esse ser inteligente ama,
Ama de variadas formas, diferentes momentos do amor. O amor egoísta, o amor possessivo, o amor que doa, o amor que sente ciúme, tantas formas, mas ainda assim, nós temos esse amor. Muitas vezes nós temos o amor sensação, aquele que cobra, aquele condicional, aquele que a gente não consegue, acha que o amor precisa de retribuição. Mas o amor sentimento, este amor real, que ainda a maioria das criaturas não consegue sentir, esse amor elevado que um dia todos nós sentiremos, é aquele incondicional. Amar. Nós somos feitos para amar. No livro do italiano Leonardo Buscaglia, O Amor, que ele diz que é uma experiência de vida, o primeiro capítulo é intitulado O Amor é um fenômeno que se aprende. Porque nós achamos que amar é simples. Tem acho que é psicanalista, psiquiatra alemão, Erich Fromm, que ele diz que existem alguns erros a respeito do amor. Um deles é que a criatura humana acredita que importante não é amar, importante é ser amado. É por isso que se arruma tanto, se ajeita tanto, para que os outros lhe achem agradável, para que os outros lhe achem bonito. Então você se especializa em mostrar algo que você acha que as criaturas humanas vão gostar. Certa feita, alguém me perguntou se uma determinada atriz, foi um dos meninos, um dos meus filhos me perguntou, fulano, essa atriz é bonita? Aí eu assim, quando a gente quer dar lição, né? Porque mãe tem que aproveitar todos os momentos para ensinar. Aí eu disse, não sei. Aí ele disse, como é que você não sabe? Estou vendo, eu digo, não sei, porque eu não a conheço. Então, não sei se ela é bonita. Fisicamente, ela parece bonita, agradável aos olhos da grande maioria. Mas isso não significa que é uma pessoa bela, porque a beleza que permanece é a beleza interior. É essa beleza que nós carregamos, independentemente do físico que nós apresentamos, ou da intelectualidade que nós tenhamos, ou da formação acadêmica, ou das posses que vão nos fazer belos aos corações mais endurecidos que estão ao nosso lado. É esse amor, essa beleza que vai contar. Porque a figura exterior pode enganar os olhos, mas a beleza interior conquista os corações. Disso ninguém pode fugir, ninguém consegue vencer o amor, ninguém consegue vencer a beleza da árvore que dá bons frutos, porque nós não podemos esconder quem somos durante toda a existência. Então, a beleza que conta é essa beleza interior, é ela que conquista, é ela que faz com que os outros se enamorem das nossas personalidades. Então, o grande problema da humanidade não é ser amado, é amar. Essa deveria ser a nossa preocupação ou a nossa ocupação. Ocupar-nos de amar, de distribuir o amor que em todos nós existe, em maior ou menor quantidade, mas existe. E precisa ser multiplicado, precisa ser vivenciado. Um outro equívoco que ele nos diz é que as pessoas pensam que amar é fácil, é um passe de mágica. O que é que nós esperamos do amor? Que um dia simplesmente estejamos andando no meio da rua e o amor apareça. Vire como mágica. As pessoas procuram isso. Ah, porque eu amo fulano. Conhece há 2 dias. Há 2 dias conhece fulano, mas como eu amo, há 1 semana conhece. Os namorados, os mais jovens, se bem que isso acontece com os de mais idade também. Conhece, 2 meses de convivência, que você vê 1 vez por semana, a moça toda arrumada, perfumada, vai esperar um namorado. Se bem que eu acho que eu estou antiga, O povo hoje em dia não é mais assim, não. O povo namora por WhatsApp. Eu vejo muito isso, o povo conversando, parece que não tem mais aquele negócio de ir na casa da namorada ou ir na casa do namorado, era tão bom isso, Parece que perdeu esse romantismo, mas eu acho que eu estou ficando velha e passada
E aí os tempos modernos estão aí para mostrar que eu talvez não esteja certa a respeito desse ponto. Mas aí, uma vez por semana, não, eu te amo. Eu só te vejo de bom humor. Eu só te vejo arrumadinha, geralmente no sábado, né? Aquele dia que você está feliz, não tem compromisso. Então, eu amo fulano. Mas você não conhece, porque você não convive. Porque amar é amar, inclusive, pelos defeitos do outro, pelas dificuldades do outro. Um dia eu fui fazer um seminário a respeito de amar o próximo e perguntei às pessoas: qual é a maior dificuldade que você tem em relação ao outro? Foi unânime, todos disseram: aceitar o outro como ele é. Mas Jesus nos resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Esta a primeira lei. E a segunda, que é semelhante a esta: ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, esta é a lei que está refletida, está escrita no Evangelho de Mateus, mas que Jesus tirou lá do Deuteronômio e do Levítico, porque os judeus já tinham essa lei. Então, quando ele foi perguntado, ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a lei que deve nos reger. Se ele nos fala de amor ao próximo, como a lei que deve reger o nosso proceder, se os especialistas nos dizem que nós precisamos exercitar esse amor, por que é que nós não nos esforçamos para isso fazer? Enquanto nós nos afastarmos do cumprimento da lei, continuaremos sofrendo. Porque se o amor é a lei que nos rege, quando nós nos afastamos dele, nós não conseguiremos viver a nossa essência e viveremos infelizes. É uma questão de opção, de como preferimos viver, obedecendo às leis divinas ou indo de encontro a elas através das nossas atitudes. Na questão 647 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? E os Espíritos respondem: certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-la como fazem presentemente. Toda a lei de Deus está nessa relação de amor que nós deveríamos ter para com o nosso próximo. Diga-se de passagem que para amar os outros nós temos que amar a nós mesmos. Daí o princípio do amor. Temos que nos amar. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Não conseguimos tolerar-nos e aceitar-nos como somos, então não conseguimos tolerar e aceitar o próximo. Mas esse também é um exercício. O amor é um exercício. Do mesmo jeito que quando a gente quer ficar sarado, a gente caminha, vai para a academia, deixa de comer tanta besteira, se esforça. Da mesma forma, quando a gente quer desenvolver o amor, esse é um processo de aprendizado. De aprendizado. É uma questão de querer. Então, amar, não, é opção. Eu vou amar se eu puder. Conversa, você pode. Agora, quer fazer? Esse é o grande questionamento. No livro Parábolas Terapêuticas, Alírio Cerqueira Filho, ele, em uma das lições, ele nos fala que nós temos 3 vinculações na relação com o próximo. É uma relação de desamor, de indiferença, uma relação de pseudo-amor, ou seja, um falso amor, e uma relação de amor. Então, ele nos diz assim, né, que essa indiferença, o que é que acontece? Você acha que o outro é nada, não interessa. A vida do outro não afeta a sua vida. Você não tem nada a ver com o outro. Nada, absolutamente nada. O que aconteça na casa do outro, o que aconteça com o familiar, o que aconteça lá fora, o que aconteça do outro lado do mundo, não interfere na sua existência.
E aí, eu acho que é ele que conta uma história, eu acho que, não sei se eu já contei aqui, da ratoeira, eu acho que eu já contei aqui, né? Então, não vou contar a história da ratoeira. Eu já contei, não me lembro, não. Então, ele conta a história da ratoeira. E ele mostra, através desse pequeno conto, que quando nós somos indiferentes aos outros, as consequências podem ser desastrosas para a nossa existência. É aquela pessoa que simplesmente faz de conta que o mundo não existe, que os outros não existem. Você tem um trabalho a fazer, na casa espírita, por exemplo, e aí você diz assim: mas tem outras pessoas lá para fazer. Eu tinha que evangelizar hoje, mas tem outra pessoa. Ele dá conta lá. Eu tinha que cuidar das crianças. Não, mas tem gente para fazer. Eu não vou, não. Eu vou ficar em casa. Hoje é sábado. Sábado à tarde, eu vou ficar na piscina. Piscina não está frio o suficiente para não ter piscina. Piscina, né? Ou então eu vou ficar em casa assistindo o jogo. Ou eu vou ficar fazendo qualquer outra coisa. Então, essa é a indiferença. Aí nós nos esquecemos que as pessoas que lá estão dependem também de nós. Quando nós faltamos a um compromisso assumido, nós lesamos os outros, nós trazemos dissabor à vida dos outros. Se nós não temos uma desculpa, se nós não temos um motivo real para isso, se nós não temos, então não vale dizer: eu não fui porque está chovendo, eu não fui porque está fazendo calor, eu não fui. São desculpas. Porque quando a gente não quer fazer, a gente arranja qualquer desculpa, ou não é? Qualquer desculpa. Não, eu não vou ler, não, há 2000 anos. Não vou ler Paulo Estevam, eu gosto de Paulo Estevam. Livrinho fininho, a gente lê num dia só aquele livro, né? Não dá nem... É uma beleza. Eu conheço gente que diz assim: já li 3 vezes e quero ler de novo. Eu digo: esse daí é uma maravilha, né? Eu acho que eu li uma vez e às vezes eu olho para ele e eu digo: meu Deus, eu tenho que pegar. Fica dando desculpa para não ler. Excelente livro. Mas é muito grande, pelo amor de Deus. Aí eu fico lembrando que tem umas pessoas que eu conheço que pegam aqueles livros de Harry Potter, desse tamanho, aí lê. Alguém me perguntou: tu já leu? Eu digo: não. Tem um filme que passa só 2 horas, aí você quer se entreter, vai lá, tem o resumo da ópera. Porque verdadeiramente, você lê Paulo Estevam, é como deliciar a vida, os exemplos. O outro é um divertimento. Não estou desmerecendo quem quer que goste, só estou dizendo a importância que nós damos às coisas da nossa existência. Então, indiferente aos outros. Tem gente, eu tinha uma propaganda há muito tempo atrás, que tinha uma senhora, eu acho que algumas pessoas já assistiram, que ela estava vendo na sua TV, fazendo a comida, ela na sua TV assistia crianças tirando comida do lixo e se alimentando. E as lágrimas caíam dos seus olhos, mas aí depois ampliava-se e via-se que ela não estava chorando diante do quadro que assistia, e sim porque estava cortando a cebola. Isso é indiferença pela dor do outro. Aí ele nos fala da segunda vinculação, que seria a questão do pseudo-amor. É aquela história do... Sabe quando você... É aquela coisinha assim, bem piegas, né? Uma pessoa certa vez me disse assim: eu quando vou almoçar fora, eu às vezes não faço isso porque fico pensando, tem tanta gente passando fome. Aí você se pergunta, vai adiantar o quê? Você não almoçar fora, não ir a um restaurante, não fazer um almoço para a sua casa para receber as pessoas. Isso não vai diminuir a fome de ninguém. Vai diminuir se você começar a trabalhar para diminuir. Porque ainda existe muita gente no mundo que não tem o que comer. Existe muita gente. Então, trabalhar para isso não significa nos isenta de dizer não. Ou então, a pessoa vai, tem um trabalho na casa espírita, eu vou trabalhar. Porque se eu não for, o obsessor vai me pegar. Eu fico imaginando, é gripe, é obsessor. Eu fico imaginando, tem gente que acha, né? Porque tem gente que adora um obsessor, né? Tem gente que adora um obsessor. Então, vai passando, né? Assim o obsessor: eita, fulano não foi trabalhar não, vou lá pegar ele. Não é assim que as coisas funcionam.
né? É lógico que quando nós fazemos o bem, até sob esse aspecto, ainda é válido, mas não nos edifica, não nos engrandece, não nos transforma, não nos faz feliz verdadeiramente. Até por obrigação nos vale, mas o que vai fazer a diferença é quando você diz assim: eu vou porque eu quero, eu vou porque me sinto feliz, porque eu me sinto muito mais feliz quando eu vou do que as pessoas que lá estão, porque eu assumi meu compromisso, porque eu quero fazer. Essa é a determinação, a solidariedade das poucas coisas que nós podemos fazer pelos outros. Porque às vezes a gente acha que não precisamos de obras fantásticas. Tem gente esperando se tornar Chico Xavier para poder amar o próximo. Não é num passe de mágica. Eu fico imaginando quantas vezes no dia a dia nós temos um ato de gentileza para os outros. Eu estava no hospital a outra semana com minha sobrinha e eu sou uma pessoa que eu não sou muito chegada a elevador. Não sei porquê, uma coisa tão simpática, toda fechada, em que você fica dentro daquele negócio, não sou muito chegada a ele. Mas, todavia, né, você sobe e desce, tem lugares aqui que se você for subir 12 andares, desencarna no 6º, né? Então, é uma pessoa como eu, então eu digo, não, vou lá. Aí, cheguei na porta do elevador para descer, aí ele tinha descido. E tinha o senhor, um funcionário do hospital. Aí eu disse, eita, vai demorar, eu vou descer pelas escadas. Ele disse, não, espere, né? Chega logo. Eu disse, é porque eu não gosto muito de elevador. Aí ele olhou assim para mim, eu disse, o senhor está descendo, que era para ter uma ajudinha, né? Ou seja, o egoísmo, se você for, o elevador ficar preso, você não quer sofrer só, você quer que o outro sofra com você, né? Eu não ando só compartilhando a dor. Então ele disse, não, eu estou subindo, que eu tenho algo para fazer. Eu digo, tudo bem. E fiquei lá, né, olhando e esperando. Aí, quando o elevador chegou, aí ele disse, espere, eu vou descer com a senhora, depois eu subo. É por isso que a gente não pode perder a fé na humanidade. Porque ainda existem pessoas que têm capacidade de fazer a gentileza. Ele poderia muito bem ter subido. Ele não tinha nada a ver comigo, não é? Assim que as pessoas dizem, indiferente. Então ele desceu comigo. Eu agradeci a gentileza e ele subiu e foi fazer sua tarefa. Ele não me conhecia, não era meu amigo, não sabia meu nome. E aí ele fez. Outro dia eu estava no semáforo, parada no semáforo ali do Açude Novo, e eu achei interessante, tem aquelas pessoas, aqueles rapazes, né, aquelas moças que ficam fazendo aqueles malabarismos, aquela coisa, e aí eles fazem aquilo rato para ganhar os trocados. Então o rapaz começou, mas ele parou, porque tinha uma senhora que estava atravessando a rua, bem devagarzinho. Então ele parou o que ele estava fazendo, foi lá, pegou a senhora e atravessou com ela. Isso não é nada demais, Cláudia. Isso é uma besteira. Mas a maioria das pessoas não deixam as suas obrigações, os seus afazeres, o seu ganha-pão, ou seja, o seu divertimento, para atravessar alguém na rua, para ler para alguém que não pode, para escutar um amigo que está desesperado, para falar a alguém que precisa, que através das suas palavras de consolo, você possa acalmar. Alguém que necessita do seu abraço. Um grupo que necessite da sua capacidade de acalmar, de liderar, de ser diplomata suficiente para não deixar que as pessoas briguem entre si. Todos nós, qualquer um de nós, tem a capacidade de amar o outro. Tem a capacidade de ser gentil com o outro, de fazer algo de bom para o outro. As oportunidades aparecem durante o nosso dia, várias vezes no dia, seja no elevador, seja para atravessar a rua, seja para abrir a porta para alguém, seja para dizer bom dia, seja para ceder o seu lugar dentro de um ônibus, seja por quaisquer motivos, nós conseguimos
começar a amar, sendo gentis uns com os outros, tolerando os outros. Eu estava conversando um dia desse, num determinado lugar, e as pessoas começaram a falar sobre religião, de uma religião que não é a minha religião, e mesmo eu não concordando, né, ela quis puxar o debate, eu calei, porque não adiantava. Não era o lugar, nem tinha necessidade. Por que as pessoas têm tanta necessidade de discutir a religião, ao invés de vivê-las? De viver aquilo que professam, o mundo seria tão melhor se os debates fossem substituídos pela ação no bem, cada um acreditando no que quisesse. Então, calar, muitas vezes, é uma bondade que nós podemos fazer com os outros. A gente chega em casa estressado, aí vem a esposa, que já passou o dia inteiro trabalhando, chega em casa, aí tem aquela pia maravilhosa de pratos para lavar. Ainda tem que fazer a comida, e os meninos aperreando. Mãe, eu quero cuscuz. Aí o outro, mãe, eu quero arroz de leite. Parece um restaurante, né? Às vezes. Aí você diz, aqui hoje é pão com ovo e acabou-se. Então, aí vai aquilo, aí chega estressado, aí a pobrezinha da esposa, né? Já está lá, aí a caridade de quem a ama. Né? Meu bem, se preocupe não, depois do jantar, eu ajudo você a lavar a louça. Olha que coisa linda, isso é ou não é amor ao próximo? É. Além de tudo, ela ganha ponto com ela, fica feliz. Então, isso é uma delicadeza. Às vezes a gente pensa que o amor ao próximo é só quem está lá fora. Eu vou dar sopa, eu vou dar cobertor, eu vou entregar o pão, eu vou fazer isso, eu vou evangelizar. E dentro de casa, não é meu próximo, não? Não é alguém que necessita de cuidado, não. De ouvir o outro, de dividir a televisão, de incentivar o que o outro tem de bom, para que ele aprenda que ele é importante. Falta de caridade maior do que você dizer a alguém, você não tem jeito, você é um desajeitado, você não presta. Isso é falta de amor. E muitas vezes nós fazemos isso dentro do nosso próprio lar, sem mostrar que o outro é importante. Todos nós somos importantes. Desenvolver aquilo que nós temos de bom. Nós não temos que ser iguais aos outros. Ontem eu estava assistindo um filme muito profundo de interesse mundial, Kung Fu Panda 3. Meu filho disse, mãe, eu não assisti, vamos assistir. Aí eu comprei o filme e fomos assistir, eu, ele e o pai, né? Então tá lá, mas sempre tem uma história por trás daquilo, né? E você tem toda aquela graça que ele faz e tal. Eu sou apaixonada por aquele panda, porque ele é todo errado, mas sempre dá certo. E aí, qual era a história, a moral da história? Era que o mestre disse que ele iria ensinar. Ele disse, eu sei ensinar, eu não sei ensinar nada. Eu não sei ensinar nada, o que é que eu vou ensinar? Ele foi ensinar no começo em um desastre. Ele disse, eu não sou igual a você. O mestre dele disse, você não tem que ser igual a mim. Você só tem que ser você. Quem é você? Aí ele teve que responder quem era ele. Para poder ensinar, ele tinha que se conhecer para ensinar. Então, ele vai, e aí quando ele descobre, vem o estalo, o que é que eu tenho que fazer para ensinar? Eu tenho que mostrar que os outros, com as habilidades que o outro tem, podem fazer tão bem quanto eu. Então, ele não tinha que tornar os outros igual a ele, ele tinha que incentivar que o melhor que cada um tinha pudesse se desenvolver. E assim ele fez e deu resultado. Então, é mais ou menos isso. Cada um de nós tem algo brilhante, maravilhoso para mostrar ao mundo, para dar ao mundo. A grande questão é, queremos mostrar aos outros o melhor de nós ou o pior de nós? O melhor de nós é quando recebermos uma buzinada no trânsito, seguirmos o nosso caminho, porque o fulano está apressado, deixa ele passar. Não nos cabe revidar. Tem gente que alguém está vendendo a buzina para ele, ele vende a buzina de troca, né? Anunciando, estourando os ouvidos, brigando, se irritando por algo que não é necessário. Então deixa. Esse é um processo de amor. É lógico, André Luiz ele faz uma reflexão
no livro Vivendo o Evangelho, a respeito do amor ao próximo, que no mundo atual que nós vivemos, olhando para a nossa humanidade, às vezes é revoltante para nós outros. Às vezes parece que nós não vamos conseguir nunca querer o bem para quem pratica o mal, ou não é? As notícias que aparecem, o que é que geram em nós? Em qualquer âmbito da política, o policial, né? As páginas policiais, as páginas políticas, as páginas das competições, do esporte, parece que o mundo está em polvorosa, num caos, e que as pessoas só fazem o que é ruim, mas não é assim. Eu dei alguns exemplos aqui de que existem pessoas que se preocupam com os outros. Nós mesmos nos preocupamos com os outros. Então, essa questão de revoltar-se com alguém, aquele é o momento. Isso é uma questão de maturidade. Os espíritos superiores, os livros espíritas nos mostram isso. A literatura espírita, falando da relação dos espíritos superiores com aquelas criaturas que falharam, nós temos a coleção de André Luiz, por exemplo, que é maravilhosa nesse aspecto. Os espíritos superiores não julgam ninguém, não tratam ninguém mal, não desconsideram porque ele errou, seja qual for o erro, porque sabe que aquele é o momento de cada criatura. E nós não estamos aqui para julgar, mesmo tendo a capacidade disso fazer. Isso também é amor ao próximo. Entender que aquele é o momento da criatura. Ah, fulano não entende. Por que eu modifiquei minha vida? Porque eu não quero mais viver como eu vivia antes. Muito bem, aquele é o momento dele, esse é o meu. Meu amor, eu lhe respeito. Respeite a mim também. Agora eu não quero mais viver desse jeito. Você pode viver da forma que lhe apraz, eu viverei da minha. Porque agora eu encontrei algo que responde aos meus anseios da alma, eu quero viver diferenciadamente. Não necessito estar no Parque do Povo 30 noites por mês, nem 10, nem 15. Aquilo não me chama mais atenção. Que bom que não chama. Outras pessoas necessitam, mas aquele é o momento delas. Então, esse respeito. E quando alguém pratica o mal que vem dele para nós, nos diz André Luiz que nós não queiramos mal, porque basta que lutes contra o ódio e assim, ainda que não percebas, teu amor está nascendo. O nosso amor nasce na medida em que nós não começamos a odiar as pessoas sem nem conhecer. Por pior que seja o crime, por mais atroz que nos pareça, nós não conhecemos toda a história. Por isso que somente a justiça divina julga sabiamente, porque somente Deus sabe os pormenores da história de cada uma das criaturas que Ele criou. Nós não sabemos. E nós nos arvoramos no direito de julgar os outros. Ah, fulano fez isso. Eu conheço uma criatura que, eita, criatura difícil. É difícil. Conheço algumas, mas essa daí é difícil. Parece que faz questão de ser aquele abuso. Sabe o pessoal, aquele limão azedo? Pronto, aquele mais azedo. Você chega, porque eu me considero, né? Não estou fazendo propaganda da minha pessoa, não, mas uma pessoa simpática. Meus amigos, né? E até certo ponto educada, quando o povo não pisa no meu calo, né? Que a gente geralmente é assim, polido quando alguém não pisa no calo. E aí, cheguei, bom dia, boa tarde. Parece que eu fiz um xingamento. Eu digo, eu me sinto mal. Mas aí, depois de um tempo, eu digo, que criatura difícil, que criatura chata. Você vai falando e parece que vai piorando. Não falem. Né? Eu tenho um sobrinho que ele é assim, ele veio iluminado para o mundo. Iluminado. Aquele dali veio com, acho que o fluido vital dele veio dobrado. Porque ele gasta em tudo. Ele simplesmente não para. Ele não para. Ele faz de tudo e mais um pouco. Eu acho que deixasse ele mais uns dias, ele não mora aqui. Mais uns dias em Campina ele fazia chover em Boqueirão. Porque aquele dali é abençoado. Maravilhoso o menino. Né? Mas aí perdi o fio da meada, eu fui falar do menino, sim, aí ele, impossível, aí meu irmão disse,
eu já aprendi a técnica. Não posso mais dizer que ele é impossível. Esse menino é danado, esse menino é impossível. Ele disse, eu não vou mais dizer. Porque eu digo e ele piora. Então agora eu vou dizer, esse menino é um anjo, um abençoado. Ele fica quieto sempre, que é para ver se funciona a psicologia reversa. Se o menino escutando, ele se acalma um pouco. E aí consegue dar um pouco de calma. Às vezes é importante a gente fazer isso, né? Então, quem sabe se a gente começa a dizer, eu vou amar, eu vou gostar. Não começa a modificar as nossas próprias energias. E aí nós melhoramos. Nós melhoramos. Podemos fazer isso. Podemos fazer sempre. Não esperar os grandes gestos. Mas tem uma coisa que atrapalha. Uma coisinha mínima. Que quase ninguém na humanidade tem. Pouquíssimas pessoas na humanidade têm. É um negócio chamado egoísmo. Alguém já ouviu falar disso? É um sentimento que, segundo nos diz os Espíritos, respondendo à questão 913 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, dentre os vícios, qual o mais radical? E os Espíritos respondem, já vos dissemos muitas vezes, o egoísmo. Nele está a causa de todos os males. Procuremos a raiz de tudo que nós fazemos e que, de uma maneira inequívoca, nos prejudica em primeiro lugar e vai estar baseado no egoísmo. Então, esse egoísmo atrapalha o amor ao outro. Porque o egoísmo parece que nós somos o centro do universo. Parece que o mundo tem que girar ao nosso redor. Se não chove, foi porque eu não fiz certa coisa. Se chove, foi por isso. Se o casamento não deu certo, foi por minha... Isso é egoísmo. Você se acha simplesmente o centro do universo. Que tudo acontece por sua pessoa. Às vezes a gente tem a razão equivocada. Não é isso mesmo. Egoísmo. E aí nós pensamos que o egoísmo precisa dos grandes gestos, mas são nos pequenos. Quando alguém estaciona o carro num lugar que são 2 vagas e é que ele faz questão de tomar as 2 vagas, isso é egoísmo. Principalmente no lugar onde a gente vive. Porque nós vivemos num lugar em que não existe mais quase estacionamento. Nesses dias o povo está construindo aqueles múltiplos andares. Né? Porque não cabe mais. Não cabe mais. Em Campina Grande está difícil de você conseguir estacionar quando você sai para o centro da cidade. Ou em qualquer outro lugar. Você vai para o médico, ali na Prata, você fica doente para encontrar um estacionamento, ou não é? Você tem que sair 2 horas antes para ver se consegue uma vaguinha. E mesmo assim, lá, aí chega no médico quase morto. O médico vai examinar e diz, não, esse daqui está passado. Então, mais ou menos por aí. Aí a pessoa vai achar pouco e 2 vagas para ele. Por quê, hein? Ele quer 2 vagas. Fora, se for a inabilidade para conduzir, aí eu não vou dizer nada. Né? Porque pode ter sido que a CNH caiu no braço dele. Existe. Aliás, dele, né? Porque dela, mulher não faz isso. Primeiro que é uma capacidade para estacionar maravilhosa, né? E aí que é uma beleza, não tem esse problema. Mas aí acontece com os outros. Ou então parar na vaga do deficiente, do idoso, né? É uma beleza as pessoas que fazem isso. Não é egoísmo, não. É egoísmo. É egoísmo. Você vem na rua ali, eu não pensava que era egoísmo. Porque eu sempre falava da questão da fila, né? Que é muito egoísmo você chegar numa fila imensa. Você está na fila para receber o passe e aí você vai passar na frente dos outros, por exemplo, né? Não é nada egoísta isso, mas você está na fila do banco, tem que pagar as contas, chega lá e tem meu amigo aqui, né? Está lá na frente e diz, eita rapaz, olha mesmo, tem 200 pessoas na fila, chego lá, aí eu achava que era só egoísmo isso, para ele pagar, mas aí alguém certa feita disse, você já imaginou, a gente vem ali naquelas ruas, por exemplo, descendo a João Moura, aquela rua maravilhosa, 6 horas da tarde. Alguém já passou por ali? Que a gente fica no sinal lá em cima, né? Já passei 30 minutos para chegar lá no Açude Velho. Aí, o que é que acontece? 2 faixas aqui para dobrar à direita, né? E tem a faixa da esquerda para você retornar. O que é que o povo faz? Vamos andar pela faixa da esquerda, que quase não tem carro. Aí chega lá na frente, aí ele faz...
Isso é egoísmo. É muito egoísmo. Porque você não espera como os outros, você tem que passar. Aí às vezes causa um transtorno para a pessoa, fica empurrando o carro na frente dos outros. É egoísmo. Então o egoísmo está nas pequenas coisas que nós fazemos, nos desmandos. Se alguém está com mais pressa, deixa passar no sentido de que está necessitando, vem buzinando, às vezes é uma urgência. Façamos isso. Mas alguém está impaciente no consultório. Não, isso já aconteceu comigo. A mulher, eu vou perder o carro, não sei o quê. Eu era próxima, como não ia mudar a ordem, eu deixei ela passar na minha frente. Vá, minha senhora, pode ir. Eu era próxima depois dela. Tanto fazia ela entrar primeiro como eu, então vá. É uma gentileza. Isso nós não conseguimos fazer. Porque o universo parece... A família que importa é a nossa família. Os filhos que importam são os meus e os dos outros. O que é que acontece com os outros? Não são meus irmãos? Não convivem comigo? Então, por que é que nós pensamos sempre tão somente em nós outros? Por que é que este vício maior é o que nós elegemos para a nossa existência? Porque a grande maioria de nós faz isso. Nós queremos que o nosso time ganhe sempre. E a alegria dos outros não conta? Nós queremos que o partido político ganhe sempre. E os outros não têm ideias também? Nós queremos que a nossa opinião prevaleça. As outras pessoas não têm ideias melhores, muitas vezes, do que a nossa? Não podem dar continuidade ao trabalho melhor do que o nosso? Nós não somos inexpugnáveis. Nós não somos insubstituíveis, ninguém o é. E quando nós estamos juntos em sociedade é para aprender a viver uns com os outros. E esse amor começa nesses pequenos gestos, nessas pequenas atitudes, que muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos. Talvez a maior lição do Evangelho, talvez é uma opinião muito particular, se bem que o Evangelho é repleto de luz, mas quando Jesus fala do amor ao próximo e que ele cita a parábola do bom samaritano, ele é contundente no sentido de que aquela criatura, no exemplo que ele nos deu, aproveitou a oportunidade de cumprir a lei, de amar o outro. Durante o nosso dia, as oportunidades batem à nossa porta, mas muitas vezes nós estamos muito ocupados para ouvir, para ver a criatura caída ao nosso lado. Quantas vezes, dentro do nosso lar, a nossa mãe, muitas vezes, né? Porque quando a gente fica mais velho, tem os nossos compromissos, às vezes a mãe liga, meu filho, minha filha, né? Eu queria conversar, mãe, agora eu não tenho tempo não. E aí desliga o telefone. Não, deixe para depois. E a gente não sabe se haverá depois. Nós não sabemos se haverá depois. Porque nós nunca sabemos quando é que nós vamos nos despedir daqui. Ou quando o nosso filho chega da escola transtornado por algum motivo, né? Fulano disse, isso é besteira, deixa para lá. Não, porque eu tenho almoço para fazer, porque eu tenho jornal para assistir. Que tipo de amor é esse que nós estamos doando aos outros? Nós falamos em caridade, que é o amor em ação, e nós não conseguimos ser caridosos, muitas vezes, com o mais próximo. Quando aqueles que estão olhando para a gente e gritando, eu preciso de ajuda. Cada atitude, cada cuidado com o outro. Porque nós estamos aqui, sim, para fazer com que o amor por nós cresça, mas esse exercício também nós conseguiremos quando nós olharmos para o outro como irmão, não como inimigo, não como adversário. O mundo hoje nos chama a atenção para que os outros são competidores da vida. Nós não estamos aqui para competir com os outros, para derrubar os outros, para mostrar que nós somos melhores. Não é essa a nossa função, não é nosso dever.
O nosso dever é compartilhar a vida com os outros, da melhor forma possível. Nós compartilhamos os vídeos, nós compartilhamos as piadas no Facebook, nós compartilhamos as notícias ruins, as notícias boas, mas nós não queremos compartilhar o amor que carregamos. O abraço, o cuidado, o carinho pelo outro, a atenção pelo outro, nos mínimos gestos. Nos mínimos gestos. Infelizmente, o egoísmo ainda caracteriza a grande maioria das criaturas. E nós deveríamos deixar que os pequenos gestos de cada dia fossem superior à nossa necessidade de apenas usufruir da vida, de apenas pensar nas nossas necessidades materiais. Porque a grande questão é, nós estamos falando de reforma íntima, de reformar. O povo pensa que reforma é aquela reforma de fora, né? A reforma do exterior. Aí tome injetar botox de um lado, tome tirar o que está sobrando do outro. Essa não é a reforma. A reforma é essa que nós estamos aqui para fazer. E passa pelo esquecer que o outro erra, porque nós também erramos. Nós também erramos. Como os outros necessitam de misericórdia, nós também necessitamos. Como nós necessitamos de amor, os outros também necessitam. Então, o grande entrave a este amor passa necessariamente pelo egoísmo. Então, exercitemos a cada dia. Alguém olhou para a gente atravessado, vai ver que ele está com problema de visão. Porque se vocês me encontrarem na rua sem óculos, me perdoem, mas eu verdadeiramente não vou enxergar ninguém, ou quase ninguém, porque meu grau é tão grande que eu sem óculos vejo tudo embaçado, né? Aí o povo me pergunta se eu vejo espírito, eu digo só de óculos e encarnado, porque desencarnado, né, não ajuda, e dependendo sem óculos não vejo nada, mas às vezes acontece isso. Procura. Por que é que nós não conseguimos nos preocupar com o outro, nos ocupar do cuidar do outro? Esquecer para amar. Você vai esquecer tudo que a pessoa fez de ruim, de preferência. A gente não consegue nesse momento, mas não relembra aquele sentimento. Isso machuca demais. Relembrar quem fez o mal é a fonte do mal. Então o problema está nele, não em mim. Então, o amor, né? Quando Kardec perguntou o que era caridade, que é este amor, e os espíritos responderam benevolência, indulgência e perdão para com o próximo, ele respondeu de forma simples. É assim que nós deveríamos fazer. Esta coerência de atitude. Então, o que é que elegemos para a nossa vida? Não é fácil? Claro que não é. Não é simples. Se fosse, nós não daríamos valor. É difícil? É laborioso? É. Mas nós temos que empregar as nossas forças nisso fazer. Porque senão o que estaremos fazendo de diferente e de especial? A doutrina espírita nos responsabiliza pelas nossas atitudes, pelas nossas existências. Ninguém vai fazer esse trabalho por nós. Ninguém. Então é um trabalho, uma construção nossa. É garantido 100% que quem consegue amar é mais feliz. Isso é 100% garantido. Jesus era feliz, é feliz, porque Ele ama em plenitude. Quando nós conseguimos amar um pouquinho o outro, essa riqueza ninguém pode nos tirar. Façamos o exercício de amar. Esta é a lei que nos fará feliz. E aquele que está ao nosso lado, mais perto, mais longe, merece o nosso amor, merece o nosso cuidado e a nossa atenção. O mundo foi feito em sociedade para que nós pudéssemos aprender a conviver. Infelizmente, a maioria das criaturas não consegue fazer isso. Então, quando nós observarmos nas nossas televisões os desmandos das criaturas que hoje dirigem o nosso país, amemos a eles, não os odiando,
não desejando mal, mas orando por eles. Porque se eles melhorarem, a nossa política melhora, o nosso país se adianta e nós também estaremos bem. Se alguém comete determinado crime, não nos cabe julgar, porque talvez, em outra circunstância, nós estivemos na mesma situação. E aquela criatura tem pai, tem mãe, tem irmão, tem alguém que lhe ama e que sofre pela sua conduta. Oremos, não odiemos. E aí o amor em nós começa a crescer. Olhemos para as criaturas que estão do nosso lado, os amigos e principalmente a nossa família. Porque esse é o próximo, mais próximo que nós temos. E nós temos que prestar muita atenção, porque a nossa responsabilidade dentro deste núcleo é superior. E nós vamos ser cobrados por aquilo que fizermos, com todos aqueles que convivem ao nosso redor. Porque se nós temos o conhecimento de como agir, não nos é dado a desculpa da ignorância. Sabemos, agiremos conforme aquilo que levarmos nos nossos corações. Com toda certeza, amar é bom. Com toda certeza, amar o próximo é muito bom. Compreender que o outro é nosso irmão. Olhemos o outro como aquela ponte, segundo nos diz os Espíritos, que nos levarão a Deus. Trabalhemos em nós o amor que já existe e com certeza seremos felizes, tal qual Jesus nos mostrou que podemos ser. Muito obrigada pela atenção. Paz de Jesus a todos.